A sombra no espelho. Capítulo 1. O chamado do silêncio. No coração de uma pequena cidade serrana chamada Veredas do Nevoeiro, onde as brumas matutinas abraçavam as casas de pedra como um véu, vivia Clara Menezes. Aos 32 anos, Clara era uma mulher de aparência frágil, mas com olhos castanhos profundos que pareciam carregar segredos não ditos. Seu cabelo castanho escuro, sempre preso em um coque desleixado, emoldurava um rosto pálido, marcado por olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Psicologicamente, Clara era uma mistura de curiosidade insaciável e ansiedade crônica. Bibliotecária por profissão, ela encontrava refúgio nos livros, mas também era assombrada por uma sensação constante de que algo a observava, mesmo nos momentos de solidão. Clara herdara a casa antiga de sua avó, Dona Elvira, uma construção vitoriana com janelas altas e vitrais que projetavam sombras inquietantes no assoalho de madeira. A casa, situada no topo de uma colina, parecia viva, com rangidos noturnos e correntes de ar que surgiam do nada. Clara, apesar de racional, não conseguia ignorar o desconforto que sentia ao cruzar o corredor do segundo andar, onde um espelho antigo, de moldura entalhada, dominava a parede. Era o único item que sua avó insistira para que nunca fosse removido. Naquela noite de outono, com a névoa mais densa que o habitual, Clara organizava livros na sala quando ouviu um som. Não era o rangido usual da casa, mas um sussurro, como se alguém pronunciasse seu nome em um tom baixo e arrastado. Clara! Seu coração disparou. Ela olhou ao redor, mas a sala estava vazia, iluminada apenas pela luz fraca de um abajur. O sussurro veio novamente, agora do corredor. Com as mãos trêmulas, ela pegou uma lanterna e caminhou em direção ao som. No corredor, o espelho refletia a escuridão. Clara hesitou, mas sua curiosidade a venceu. Ao se aproximar, notou algo estranho, seu reflexo parecia atrasado. Quando ela movia a mão, a imagem demorava um instante para imitá-la. De repente, o reflexo sorriu, mas Clara não estava sorrindo. Um frio percorreu sua espinha, e ela recuou, tropeçando em um tapete. O sussurro voltou, mais claro: você já viu demais. No dia seguinte, Clara tentou racionalizar o ocorrido, atribuindo-o ao cansaço. Decidiu chamar 2 amigos para passar a noite com ela, buscando conforto. O primeiro era Lucas, um jornalista de 35 anos, alto, com cabelos loiros desgrenhados e óculos de armação preta. Lucas era cético, com uma mente analítica, mas carregava um trauma de infância, a perda de sua irmã em um acidente misterioso, o que o tornava protetor com aqueles que amava. A segunda era Marina, uma artista plástica de 29 anos, com dreadlocks coloridos e um sorriso fácil, mas que escondia uma melancolia profunda por conta de um passado de abusos familiares. Ambos conheciam Clara desde a adolescência e eram os únicos em quem ela confiava. Quando chegaram, Clara relatou o ocorrido. Lucas riu, sugerindo que era apenas imaginação, mas Marina, mais sensível, sentiu um arrepio ao entrar no corredor. Este lugar tem uma energia estranha, disse ela, examinando o espelho. Lucas, para aliviar a tensão, sugeriu que fizessem uma sessão de fotos brincando com o espelho. Relutante, Clara concordou. Mas, ao revisar as fotos no celular de Marina, algo chamou a atenção. Em uma das imagens, havia uma quarta figura, indistinta, ao fundo do reflexo. Ninguém estava atrás deles quando a foto foi tirada. A noite avançava, e o trio decidiu pesquisar a história da casa. Na biblioteca municipal, encontraram registros de que a casa pertencera a uma família no século XIX, os Almeida, que desapareceram em circunstâncias misteriosas. Um artigo mencionava um espelho amaldiçoado que, segundo lendas locais, aprisionava almas. Clara sentiu um nó no estômago. Ao voltar para casa, o espelho parecia ainda mais opressivo, como se os observasse. Antes que pudessem discutir o que fazer, o abajur piscou, e a voz sussurrou novamente: agora para todos, vocês não vão escapar. A sombra no espelho. Capítulo 2. O eco do passado. A escuridão parecia mais densa na casa de Clara após o sussurro que ecoou pelo corredor. O trio, Clara, Lucas e Marina, ficou paralisado, os olhos fixos no espelho.
O abajur piscava erraticamente, lançando sombras que dançavam como espectros nas paredes. Clara, com seu coração batendo descompassado, segurava a lanterna com tanta força que seus dedos estavam brancos. Seus olhos castanhos, geralmente curiosos, agora transbordavam medo. Vocês ouviram isso, não ouviram? Perguntou, a voz tremendo. Lucas, sempre o racional, tentou manter a calma, mas sua postura rígida denunciava inquietação. Ele ajustou os óculos, os cabelos loiros caindo sobre a testa. Deve ser o vento, ou a fiação antiga, disse, sem convicção. Marina, com seus dreadlocks coloridos balançando enquanto se aproximava do espelho, parecia hipnotizada. Não é o vento. Isso quer nossa atenção, murmurou, sua sensibilidade artística captando algo que os outros ainda negavam. Decidiram passar a noite na sala, longe do corredor. Clara trouxe cobertores, e os três se acomodaram em sofás gastos, tentando ignorar o peso da casa. Lucas, para aliviar a tensão, começou a contar histórias de sua infância. Ele evitava mencionar a irmã perdida, um vazio que ainda o assombrava. Marina, por sua vez, compartilhava causos sobre veredas do nevoeiro, lendas que ouvirá de sua avó, histórias de almas presas em objetos amaldiçoados, como o espelho. Clara, embora fascinada, sentia um aperto no peito. Sua ansiedade, que ela controlava com terapia e livros, parecia amplificada naquela noite. E se o espelho for mesmo, algo mais? Perguntou, quase em um sussurro. O silêncio foi quebrado por um estalo vindo do andar de cima. Era como se algo pesado tivesse caído. Lucas se levantou, pegando a lanterna de Clara. Vou verificar. Provavelmente é só um móvel velho. Marina protestou, mas ele já subia as escadas, sua silhueta alta desaparecendo na escuridão. Clara e Marina aguardaram, o silêncio agora cortado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Minutos depois, Lucas voltou, pálido. Tem algo lá em cima, marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo. Ele mostrou uma foto no celular, pegadas empoeiradas, pequenas, como de uma criança, levando ao quarto onde o espelho ficava. O trio decidiu investigar juntos. No quarto, as pegadas terminavam abruptamente diante do espelho. Clara notou que o vidro parecia embaçado, como se uma respiração invisível o tivesse tocado. Marina, com um instinto quase sobrenatural, traçou os dedos pela moldura entalhada e sentiu algo úmido. Ao olhar, seus dedos estavam manchados de vermelho. Isso não é tinta, disse, a voz falhando. Lucas, cético, tentou esfregar a mancha, mas ela parecia pulsar, como se viva. De repente, o espelho vibrou, e o reflexo deles distorceu. Os rostos se alongaram, os olhos ficaram vazios. Um grito abafado escapou de Clara, que recuou, tropeçando em uma cadeira. Precisamos sair daqui, disse Lucas, mas, antes que pudessem se mover, a porta do quarto bateu com força, trancando-os. O ar ficou gelado, e o sussurro voltou, agora mais nítido. Vocês me acordaram. Marina, tremendo, agarrou o braço de Clara. É ela, a menina do espelho. Clara, apesar do pânico, lembrou-se de um detalhe do artigo que lera. Uma criança da família Almeida, Isabel, desaparecera após brincar com o espelho. As lendas diziam que ela nunca saiu da casa. Desesperados, tentaram abrir a porta, mas ela não cedia. Lucas, usando sua força, chutou a madeira, que rangeu, mas resistiu. Marina, em um momento de coragem, enfrentou o espelho. O que você quer? Gritou. O reflexo dela sorriu, mas não era Marina, era uma menina de cabelos longos e olhos negros, com um vestido antigo. A voz sussurrou novamente, fiquem comigo. Clara, lutando contra sua ansiedade, pegou um crucifixo que pertencia à sua avó e o segurou diante do espelho. A imagem da menina tremulou, e a porta se abriu com um estalo. O trio correu para a sala, ofegante. Precisamos destruir esse espelho, disse Clara, mas Lucas a interrompeu. E se isso piorar as coisas? Precisamos entender o que está acontecendo. Marina, ainda abalada, sugeriu procurar um padre ou alguém que conhecesse rituais. Enquanto discutiam, o relógio bateu meia-noite, e o espelho,
agora distante, refletiu algo impossível, a silhueta da menina, parada no corredor, olhando diretamente para eles. A sombra no espelho. Capítulo 3 – O peso da verdade. O relógio marcava meia-noite, e o silêncio na casa de Clara era opressivo. A silhueta da menina no corredor desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas o terror permanecia nos olhos do trio. Clara, sentada no sofá, segurava o crucifixo com força, sua respiração irregular. Sua ansiedade, que ela tentava controlar com técnicas de respiração, estava no limite. Lucas, tentando manter o controle, caminhava de um lado para outro, os óculos embaçados pelo suor. Isso não faz sentido. Deve haver uma explicação lógica, repetia, mas sua voz tremia. Marina, encolhida em um canto, abraçava os joelhos, seus dreadlocks caindo sobre o rosto. Ela não é uma alucinação, Lucas. Eu senti ela, disse. Clara sugeriu voltar à biblioteca municipal para encontrar mais informações sobre os Almeida e o espelho. Apesar do medo, concordaram que entender o passado era a única forma de enfrentar o presente. Saíram da casa ao amanhecer, a névoa de veredas do nevoeiro ainda cobrindo as ruas. Na biblioteca, Clara, com sua familiaridade com os arquivos, encontrou um diário escondido em uma caixa de documentos antigos. Pertencia a Isabel Almeida, a menina mencionada nas lendas. As páginas, amareladas e frágeis, contavam a história de uma criança solitária, fascinada pelo espelho, que dizia mostrar amigos que ninguém mais via. Uma entrada final, escrita em caligrafia trêmula, dizia: eles me chamam para dentro. Não posso dizer não. Enquanto Clara lia em voz alta, Marina notou algo no canto da biblioteca, um quadro antigo, quase escondido, retratando uma família, os Almeida. No centro, uma menina de olhos negros segurava a mão de uma mulher que se parecia assustadoramente com Clara. Isso é impossível, murmurou Clara, tocando o rosto no quadro. Lucas, examinando a pintura, encontrou uma inscrição na moldura: a verdade está no reflexo. O trio trocou olhares, a sensação de que estavam sendo guiados por algo maior crescendo. De volta à casa, decidiram confrontar o espelho. Clara, impulsionada por uma mistura de medo e curiosidade, sugeriu um ritual que Marina conhecia, aprendido com sua avó. Envolveria sal, velas e uma oração para apaziguar espíritos. Lucas, embora relutante, concordou, desde que mantivessem a lógica. Eles formaram um círculo ao redor do espelho, com velas acesas tremeluzindo. Marina entoava palavras em voz baixa, enquanto Clara segurava o crucifixo. Mas, no meio do ritual, o espelho começou a tremer violentamente, e as velas se apagaram. A voz da menina voltou, agora furiosa: vocês não podem me parar. O reflexo no espelho mudou. Em vez do trio, mostrou uma cena do passado: Isabel, sozinha, sendo puxada para dentro do espelho por mãos escuras. Clara gritou, sentindo uma conexão inexplicável com a menina. De repente, o crucifixo em suas mãos aqueceu, queimando sua pele. Ela o soltou, e ele caiu, rachando o assoalho. Do chão, uma fumaça negra subiu, formando uma figura indistinta que riu, uma risada que não era de Isabel, mas de algo muito mais antigo. Lucas puxou Clara e Marina para trás, mas a porta do quarto se trancou novamente, selando-os no que parecia um limiar entre mundos. Marina, em pânico, jogou o sal no espelho, e a figura recuou, mas não desapareceu. Ela não está sozinha, disse Marina, os olhos arregalados. Tem algo maior controlando isso. Clara, lutando contra o pânico, lembrou-se de uma frase do diário: o espelho é a porta, mas o sangue é a chave. Ela olhou para a mão, ainda marcada pela queimadura do crucifixo, e percebeu que uma gota de sangue pingava. Sem pensar, tocou o espelho. O vidro rachou, e a casa inteira tremeu, como se algo tivesse sido libertado. E, naquele instante, a história deixou de ser apenas sobre Isabel. A sombra no espelho. Capítulo 4 – A porta aberta. O silêncio que seguiu o tremor da casa era mais aterrorizante que qualquer som. Clara, Lucas e Marina estavam caídos no chão do quarto, o espelho rachado diante deles refletindo fragmentos de seus rostos assustados. O ar estava pesado, como se carregado de eletricidade estática, e o cheiro de algo queimado pairava.
Clara, com sua mão ainda ardendo pela queimadura do crucifixo, sentia o coração disparado, sua ansiedade agora misturada com uma estranha determinação. Seus olhos castanhos, antes hesitantes, brilhavam com uma curiosidade quase obsessiva. Lucas, ofegante, ajustava os óculos tortos, seus cabelos loiros grudados na testa pelo suor. Ele tentava racionalizar, mas sua voz tremia. Isso não é normal. Precisamos sair agora. Marina, com os dreadlocks desarrumados e os olhos arregalados, segurava o saquinho de sal como se fosse sua última defesa. Não é só a menina. Tem algo mais aqui, algo pior, sussurrou, sua intuição aguçada captando a malevolência no ar. Os passos pesados no corredor ecoavam, lentos e deliberados, como se algo os estivesse caçando. Clara se levantou, ignorando a dor na mão, e correu para a porta, que agora estava entreaberta. Vamos, disse, com uma coragem que surpreendeu até ela mesma. O trio desceu as escadas correndo, o som dos passos os perseguindo, cada vez mais próximos. Na sala, decidiram barricar a porta principal com móveis, mas, ao empurrarem um armário, um velho diário caiu de uma prateleira. Era de Dona Elvira, a avó de Clara. As páginas, escritas em letra cursiva, mencionavam o espelho. Ele não é apenas um objeto. É uma porta. E portas, quando abertas, deixam coisas entrarem e saírem. Clara folheou o diário com mãos trêmulas, enquanto Lucas reforçava a barricada. Uma passagem chamou sua atenção. Isabel não foi a primeira. Outros vieram antes, atraídos pelo espelho. Ele promete respostas, mas cobra um preço. Antes que Clara pudesse ler mais, um estrondo veio do andar de cima, seguido por um grito agudo que não pertencia a nenhum deles. Marina, pálida, apontou para o teto. Está se movendo. Decidiram que não podiam mais ignorar o espelho. Precisavam destruí-lo, mas o diário alertava: quebrar o espelho sem fechar a porta liberta o que está dentro. Com poucas opções, Clara sugeriu buscar ajuda fora da cidade. Havia rumores de um velho eremita, seu Zé, que vivia na floresta próxima e conhecia rituais antigos. Lucas, cético, relutou, mas a urgência do momento o convenceu. Pegaram o carro de Lucas e dirigiram pelas estradas sinuosas de Veredas do Nevoeiro, a névoa dificultando a visibilidade. No caminho, Marina confessou algo que a assombrava. Quando criança, ela vira vultos em espelhos, mas sua família a convencera de que era imaginação. Agora, ela temia que aqueles vultos fossem reais. Chegaram à cabana de seu Zé, uma construção rústica cercada por árvores retorcidas. O velho, com rugas profundas e olhos que pareciam enxergar além, ouviu a história em silêncio. Vocês abriram a porta, disse, com uma voz rouca. O espelho não prende apenas Isabel. Ele guarda algo muito mais antigo, algo que se alimenta de medo e sangue. Ele entregou a Clara um amuleto de pedra negra, entalhado com símbolos estranhos. Isso pode selar a porta, mas um de vocês precisa encarar o que está do outro lado. De volta a casa, o trio se preparou para um novo ritual. Seu Zé os acompanhou, carregando um saco com ervas e velas. No quarto, o espelho parecia ainda mais ameaçador, as rachaduras brilhando com uma luz pálida. Enquanto seu Zé desenhava um círculo de sal ao redor do espelho, a temperatura caiu drasticamente. A voz da menina voltou, agora misturada com um rugido grave. Vocês não podem me segurar. De repente, o amuleto na mão de Clara aqueceu, e o espelho mostrou uma imagem. Clara, sozinha, sendo puxada para dentro, seus olhos negros como os de Isabel. Antes que pudessem reagir, o espelho explodiu em cacos, mas nenhum caiu no chão. Eles flutuaram, formando um portal escuro. Do portal, uma mão esquelética emergiu, agarrando o braço de Marina. Lucas a puxou de volta, mas a força era desumana. Clara, em um impulso, jogou o amuleto no portal. Um grito ensurdecedor ecoou, e o portal se fechou, mas não antes que algo escapasse, uma sombra que desapareceu no corredor. A sombra no espelho. Capítulo 5. A sombra que permanece. A casa parecia viva, pulsando com uma energia que o trio não podia mais ignorar. Após o portal se fechar, o silêncio era enganoso, como a calmaria antes de uma tempestade. Clara,
com o coração ainda acelerado, segurava o diário de sua avó, buscando respostas. Sua mão queimada doía, mas a dor a mantinha focada. Seus olhos castanhos agora carregavam uma mistura de medo e resolução. Lucas, tentando manter a racionalidade, examinava os cacos do espelho espalhados pelo chão, agora inertes. Se o espelho era a porta, destruí-lo deveria acabar com isso, certo? Perguntou, mas sua voz traía dúvida. Marina, ainda tremendo após o toque da mão esquelética, segurava o saquinho de sal, seus dreadlocks caindo sobre os olhos. Não acabou. Eu sinto isso, disse, sua voz baixa, quase profética. Seu Zé, com o rosto severo, examinava o círculo de sal, agora quebrado. Vocês fecharam a porta, mas algo passou. Algo que não pertence a este mundo, disse, seus olhos fixos no corredor escuro. Ele explicou que o amuleto selou o portal, mas a sombra que escapou era uma entidade mais antiga que Isabel, algo que usava a menina como isca. Ela se alimenta de conexões. Vocês três estão ligados a ela agora, alertou. Clara sentiu um frio na espinha, lembrando-se da semelhança com a mulher do quadro na biblioteca. Por que eu? Perguntou, mas seu Zé apenas balançou a cabeça. O sangue dos Almeida corre em você. O grupo decidiu ficar na casa até o amanhecer, temendo que a sombra os seguisse se saíssem. Seu Zé preparou uma infusão de ervas para protegê-los, mas avisou que precisariam encontrar a sombra antes que ela se fortalecesse. Enquanto bebiam um chá amargo, Clara voltou ao diário de Elvira. Uma página final, quase ilegível, mencionava um ritual de banimento, mas exigia um sacrifício. Aquele que carrega o sangue deve oferecer algo de si. Clara escondeu a página, temendo o que significava. À medida que a noite avançava, estranhos acontecimentos começaram. Objetos na casa se moviam sozinhos, uma xícara caiu da mesa, portas abriam e fechavam sem motivo. Marina, sensível a energias, começou a murmurar orações, mas sua voz falhava, como se algo a sufocasse. Lucas, tentando manter o grupo unido, sugeriu explorar a casa em busca de pistas. No porão, encontraram uma porta trancada que Clara nunca notara. Com um pé de cabra, Lucas a abriu, revelando um quarto pequeno com paredes cobertas de símbolos idênticos aos do amuleto. No centro, uma caixa de madeira, selada com cera. Ao abrir a caixa, encontraram um espelho menor, idêntico ao destruído, mas intacto. Antes que pudessem reagir, a sombra reapareceu, agora com forma mais definida, uma figura alta, sem rosto, com olhos brilhantes como brasas. Vocês me chamaram, disse, em uma voz que parecia vir de todos os lados. Clara, impulsionada por instinto, pegou o espelho menor e o segurou diante da sombra. A entidade recuou, mas não sem antes tocar Lucas, que caiu, gritando de dor, os olhos vidrados. Marina e Clara arrastaram Lucas para a sala, enquanto seu Zé tentava selar o porão com sal. A sombra, porém, parecia estar em toda a casa, suas risadas ecoando pelas paredes. Clara, desesperada, decidiu seguir o diário de Elvira. Ela cortou a palma da mão com uma faca, deixando o sangue pingar no espelho menor. Se é sangue que você quer, pegue o meu, gritou. O espelho brilhou, e a sombra gritou, mas, em vez de desaparecer, ela se dividiu, formando várias silhuetas menores que rastejaram pelas paredes. A sombra no espelho. Capítulo 6. O preço do sangue. A casa de Clara parecia um labirinto de sombras, com as silhuetas rastejantes movendo-se pelas paredes como aranhas. O sangue ainda pingava da mão de Clara, manchando o espelho menor que ela segurava com firmeza, apesar do tremor em seus braços. Seus olhos castanhos, agora injetados de medo e exaustão, fixavam-se no espelho, como se ele pudesse revelar o próximo passo. Sua ansiedade, que sempre a acompanhava, transformava-se em uma força estranha, quase sobrenatural, que a impelia a continuar. Lucas, no chão, gemia abaixo, o rosto contorcido de dor. Seus óculos, agora quebrados, pendiam tortos, e seus cabelos loiros estavam emaranhados. Ele tentava se levantar, mas algo o prendia. Marina, com os dreadlocks soltos e o rosto pálido, rezava em um sussurro frenético, segurando o saquinho de sal como um talismã. Sua melancolia habitual dava lugar a um desespero visceral, mas sua voz carregava uma determinação nascida da sobrevivência.
Seu Zé, o eremita, permanecia de pé, seus olhos fundos observando as silhuetas com uma mistura de temor e conhecimento. Vocês abriram outra porta, repetiu, a voz rouca, enquanto traçava novos símbolos de sal no chão. Clara, impulsionada por uma coragem que não sabia possuir, segurou o espelho menor com mais força. O que você quer? Gritou, dirigindo-se às sombras. A resposta veio como um coro de vozes, algumas infantis, outras graves e distorcidas. Você. Seu sangue. Sua alma. O ar ficou ainda mais frio, e o cheiro de queimado intensificou-se. Marina, tremendo, jogou sal nas silhuetas, que recuaram momentaneamente, mas logo voltaram. Lucas, com esforço, conseguiu se levantar, apoiando-se em Clara. Não deixe isso te consumir, disse, a voz fraca, mas cheia de preocupação. Era o Lucas protetor, mesmo à beira do colapso. Seu Zé, com uma calma inquietante, explicou que o ritual de banimento mencionado no diário de Elvira exigia mais do que sangue, exigia um sacrifício de vínculo. Algo que você valorize profundamente, disse, olhando diretamente para Clara. Ela sentiu um aperto no peito, pensando em Lucas e Marina, seus únicos amigos verdadeiros. A ideia de perdê-los era insuportável, mas a menção ao sangue dos Almeida no diário ecoava em sua mente. Sou eu, não é? O sacrifício sou eu, murmurou, a voz quase inaudível. Antes que alguém pudesse protestar, as silhuetas se uniram, formando uma figura maior, sem rosto, com olhos brilhantes que pareciam sugar a luz da sala. A entidade avançou, e Clara, em um impulso, segurou o espelho menor diante dela. O vidro brilhou intensamente, e a figura recuou, mas não sem antes lançar uma onda de energia que derrubou todos. O diário de Elvira caiu aberto em uma página que Clara não havia lido. O sacrifício não é a morte, mas a entrega. Dê o que ela deseja, e a porta se fechará. Clara, com lágrimas nos olhos, percebeu que a entidade queria sua conexão com a casa, com sua ancestralidade, com os Almeida. Ela se levantou, ignorando os gritos de Marina e Lucas, e caminhou até o centro da sala. Se é a casa que você quer, leve-a. Mas me deixe proteger eles, disse, cortando a palma da outra mão e deixando sangue pingar no chão. O espelho menor vibrou, e a casa inteira gemeu, como se estivesse viva. As silhuetas gritaram, e a figura maior tentou agarrar Clara, mas seu Zé jogou o restante do sal, criando uma barreira temporária. O espelho brilhou uma última vez, e Clara sentiu algo sendo arrancado dela, não sua vida, mas uma parte de sua essência, como se sua ligação com a casa tivesse sido cortada. Quando o brilho cessou, as silhuetas haviam desaparecido, e a casa estava silenciosa. Lucas, ainda fraco, abraçou Clara, enquanto Marina chorava de alívio. Seu Zé, porém, não parecia aliviado. Você fechou a porta, mas a casa ainda guarda segredos. E você não é mais a mesma, disse, apontando para os olhos de Clara, que agora pareciam mais escuros, quase negros. A sombra no espelho. Capítulo 7. O último eco. O rangido vindo do porão cortou o silêncio como uma lâmina. Clara, Lucas, Marina e seu Zé trocaram olhares, a exaustão dando lugar a um novo surto de adrenalina. Clara sentia um vazio dentro de si, como se a casa tivesse levado mais do que sua conexão com os Almeida. Seus olhos, agora quase negros, refletiam uma determinação sombria. Lucas, ainda recuperando-se do toque da sombra, segurava o braço de Clara, sua proteção instintiva mais forte que a fraqueza. Marina, com os dreadlocks bagunçados, segurava o saquinho de sal vazio, seus olhos marejados, mais firmes. Seu Zé, com o rosto endurecido, pegou uma faca ritualística do saco de ervas. Não acabou. O que resta está no porão, disse, a voz grave. O grupo desceu as escadas do porão, cada degrau rangendo sob seus pés. O ar ali era úmido, com um cheiro de mofo e algo metálico, como o sangue antigo. Clara segurava o espelho menor, que ainda parecia pulsar com uma energia residual. No porão, os símbolos nas paredes brilhavam fracamente, como se respondessem ao espelho. No centro, a caixa de madeira estava aberta, mas agora vazia. Onde está o espelho? Perguntou Lucas, a voz tensa. Antes que alguém respondesse, as paredes tremeram,
e uma risada grave ecoou, seguida pela voz de Isabel. Você me deu sua casa, mas eu quero mais. De repente, o chão do porão rachou, revelando um buraco escuro de onde uma fumaça negra subiu. A fumaça formou a figura de Isabel, mas seus olhos eram os da entidade maior, brilhando como brasas. Você é minha agora, disse, apontando para Clara. Marina, em um ato de coragem, jogou a faca de seu Zé na figura, mas ela atravessou a fumaça sem efeito. Lucas puxou Clara para trás, gritando para que corressem, mas o buraco no chão cresceu, como se tentasse engoli-los. Clara, guiada por um instinto que não compreendia, segurou o espelho menor e o apontou para a figura. Se você quer meu sangue, pegue tudo, gritou, cortando o braço e deixando o sangue pingar no buraco. O espelho brilhou com uma luz cegante, e a figura de Isabel gritou, desmoronando em cinzas. Mas o buraco não se fechou. Em vez disso, uma voz mais profunda, quase primordial, ecoou, você não pode me destruir. Eu sou o Eterno. Seu Zé, com uma expressão de derrota, jogou suas ervas no buraco, murmurando um cântico antigo. O buraco começou a encolher, mas a casa inteira tremeu violentamente, como se estivesse desmoronando. O grupo correu para a saída, mas a porta do porão se trancou. Clara, sentindo o peso de seu sacrifício, percebeu que a entidade estava ligada a ela. Fui eu quem abriu isso. Sou eu quem tem que fechar, disse, com lágrimas escorrendo. Ela pegou o espelho menor e o jogou no buraco, junto com o amuleto de seu Zé. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e a casa parou de tremer. O buraco se fechou, e o silêncio voltou, mas Clara caiu, inconsciente, seu sangue manchando o chão. Quando acordou, estava na sala, com Lucas e Marina ao seu lado. Seu Zé estava desaparecido, e a casa parecia normal. Mas Clara sabia que algo havia mudado. Seus olhos, agora completamente negros, não refletiam mais a luz. Lucas e Marina prometeram nunca contar o que aconteceu, mas a cidade de Veredas do Nevoeiro nunca mais foi a mesma. Rumores de sombras e sussurros começaram a circular, e a casa de Clara, agora vazia, tornou-se uma lenda. Aqui terminamos este conto. Caso queira acompanhar como um único vídeo, vá até o canal no YouTube. A Última Luz.